Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado, meu caro? Olha só, o professor trouxe para esse final de semana, né, o replay da live de quarta para você. Isso mesmo, para você aí, para você que não teve tempo, né, de acompanhar com a gente ao vivo, né, ou por exemplo a correria do serviço, a correria para chegar em casa, não tem problema. Você vai ter a live editada e o replay dela para você. E se você tiver dúvida, fala com o professor aqui, pode falar aqui no WhatsApp do canal, pode mandar um e-mail para o professor. Isso mesmo, estou à disposição para te ajudar. E agora, pessoal, vamos aprender sobre PROC-V? Isso mesmo, professor, eu já vi a live. Posso rever? Lógico, você vai pegar ela agora editada, meu caro, editada só para você. Lembrando, dá o joinha no vídeo e quer conhecer o curso de Excel Online? Aqui embaixo na descrição, cursodeexcelonline.com. Tô lá esperando você para falar sobre a nossa formação de Excel. Bom, agora bora para a aula. Acho que está entrando aí, entrou já. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. O PROC-V, pessoal, é uma função muito bacana de se utilizar dentro do Excel, ok? Esse tipo de função, pessoal, ele faz uma procura, né? O professor deixou até explicado aí na planilha para vocês, né? Ó, que é uma procura com base nas linhas. Então veja, por exemplo, aqui, ó. Ele sempre vai fazer a procura, tá, pessoal? Da parte, ó, superior para a inferior. Então ele começa daqui de cima e indo na diagonal, né, ó, na esquerda, tá, ó. Da esquerda para a direita aí, ó, do 1 para o 2. Então essas setinhas que o professor colocou para vocês aqui, ó, é para vocês se orientarem para onde que ela vai, ó. Então ela vai descer e vai indo também para ao lado, ok? Então olha que interessante aqui, ó. Vamos entender o princípio básico, né, dela. Olha só, aqui no ID eu vou colocar, ó, A002, tá bom? Ao colocar o A002, o que que a gente vai fazer agora? Eu quero trazer o produto. Então olha que interessante como que a gente aplica a função. Igual PROC-V, ok? Ó. O que que ele vai pedir primeiro? O valor procurado. Qual que é o valor procurado? Não é esse valor aqui de cima, ó? A002, então eu cliquei nele aqui, ó. Então o valor que ele está procurando é o conteúdo de F5. Ponto e vírgula. Quando a gente utiliza o PROC-V, a gente utiliza ele numa matriz de tabela. E o que que vem a ser uma matriz de tabela? É o nosso intervalo de dados. Então, por exemplo, a nossa tabela aqui, ó, não tem a coluna do ID e a coluna do produto? Então, eu vou selecionar isso, ó, vou clicar aqui em cima do ID, vou trazer o mouse aqui para o lado e vou descer, ó, até lá embaixo. Ó. Olha só, esse é o nosso intervalo, ok? Então, esse intervalo a gente chama ele de matriz de tabela. Tudo bem até aqui? Vamos dar um ponto e vírgula. Ele vai pedir agora aqui o número de índice de coluna. Qual que é a coluna que eu quero? Veja o seguinte, na nossa matriz, na nossa tabela, tem quantas colunas? A coluna 1 e a coluna 2. Você concorda comigo que produto é a coluna 2? Então, quando ele pergunta o número de índice de coluna, está perguntando qual que é a coluna que você quer pesquisar? A coluna 2. Ponto e vírgula. Agora a correspondência. Olha só, eu quero o valor exato. Quando é o valor exato, pessoal, você vai utilizar a opção falso. E tem muita gente que tem dúvida nisso aqui. Quando você quer, por exemplo, o valor exato, a correspondência seja idêntica àquilo que você está pesquisando. Então, por exemplo, eu estou pesquisando algo idêntico ao A002. Então, ele é correspondência exata. Então, o valor é falso. Vou clicar nele, ó, e dou um Enter. Olha só, caneta. Vamos fazer um teste, ó. Aonde está A002, eu vou colocar agora, ó, A003. Olha só, foi o lápis. Olha lá, A004. Dou Enter, ó. Bem simples de se fazer. Professor, pode copiar essa forma e mostrar pra gente? Eu vou copiar a forma. Vou colocar ela aqui para você, ó. Vai ser uma caixinha de texto. Para quem está aí, ó, junto com a gente, ó. Ó, a forma que a gente aplicou é essa fórmula aqui, ó. Ok, ó. Opa!
Para o professor deixar bonitinho, né? Olha lá. Então, olha só, o F5 é quem, ó? Essa célula aqui, ó. Essa célula, esse conteúdo. Então, ele está procurando esse conteúdo aonde? Dentro do intervalo, ó. A nossa matriz. A nossa matriz quem que é, ó? A tabela. Então, essa tabela, né, ó, é o que forneceu. Qual coluna? A coluna 2. Tem a coluna 1 e a coluna 2. Na coluna 2, que a gente localizou o valor exato, que pode ser respondido por 0, ou você pode colocar falso, ok? Então, esse é o princípio básico, né, pessoal, de como funciona o PROC-V, tá bom? Vamos mostrar mais uma vez, antes do professor continuar, ó. Então, olha lá, ó. Igual PROC-V, abro parênteses. Vou procurar esse valor, ponto e vírgula, na nossa matriz, que é a nossa tabela. Ponto e vírgula, qual é a coluna? Coluna 2. Ponto e vírgula, 0. 0 que é a correspondência exata. Dou Enter, olha lá, ó. Borracha. Se eu colocar aqui, ó, A002, caneta. E assim por diante. Tudo bem até aqui? Feito isso, pessoal, a gente entendeu como que a gente lida com o PROC-V. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Olha só. O primeiro exercício que a gente tem é esse daqui, ó. O professor vai colocar, ó, as grades para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Então, olha só. Nesse primeiro exercício, quem quiser ir praticando já vai fazendo. Olha só. O professor já vai fazer aqui do lado para facilitar para vocês e para quem está acompanhando junto com a gente para treinar o PROC-V. Aqui, professor, ele está pedindo o ID. Então, ó, o professor vai digitar aqui, ó, A001, tá bom? Eu quero localizar agora o produto. Vamos lá, ó. Igual PROC-V, abro parênteses. Quem que eu vou procurar? Não é esse código? Eu vou clicar nesse código. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz da tabela? É toda a tabela, ó. Vou selecionar a nossa tabela, ó. Tudo bem? Agora, olha só, qual que é a coluna? Então, tem lá, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. O produto não está na coluna 2? Então, eu vou colocar a coluna 2, ponto e vírgula, 0. Vou dar um Enter, ó. É a régua. Vamos colocar um outro código? A002, olha lá, ó. Caneta. Olha lá, ó. A003. Ó, o lápis. Vamos fazer os demais? Então, olha lá, ó. Igual PROC-V, ó. Esse é o valor que eu estou procurando dentro da nossa matriz, ó. Vamos selecionar a matriz? Preço, qual coluna que é, ó? Coluna 1, coluna 2, preço é coluna 3. Então, vamos colocar o 3 aqui. Ponto e vírgula, 0. Dou Enter, ó. Achou já o valor. Falta quem agora? A quantidade. Então, vamos lá, ó. Igual PROC-V, abro parênteses, ó, o valor que eu estou procurando, ponto e vírgula na nossa matriz de tabela. Ponto e vírgula, qual que é a coluna? Coluna 1, 2, 3, coluna 4, ponto e vírgula, 0. Olha lá, ó. Achou mais uma quantidade. Agora, olha que interessante, a hora que eu colocar aqui um outro código, ó, veja lá, ali acha o valor, ó. Vamos colocar aqui no formato, né, ó. Aqui eu vou centralizar para ficar melhorzinho, né, ó. Informação, uma bonitinha, ok, ó. Aqui vamos mudar também o formato, vamos colocar o moeda. Ó, pronto, moeda fica melhor. Acho que aqui precisa aumentar um pouquinho mais, aqui aumenta um pouquinho mais, tá bom. Então, olha só, pessoal, a gente fez agora aqui, ó, seguindo o mesmo princípio do exercício anterior. O que é importante de você assimilar é isso daqui, ó. Deixa eu pegar só, ó, essa forma, vou copiar ela. Vou colar aqui só para facilitar o estudo teu, né, ó. Olha lá, ó. Coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Tá, ó? Então aqui, ó. O professor vai deixar, ó, para melhorar, né, o entendimento de quem está aí aprendendo pela primeira vez, né, o PROC-V. Então, nossa, é assim que faz o PROC-V, professor. Porque a aula de hoje é para você aprender o PROC-V. Só dessa forma, não.
O professor vai daqui a pouco mostrar até o PROC-V matricial. A gente vai fazer uma função matricial aí e utilizar o PROC-V com a área para você ver como que a gente pode lidar com ela. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvida aí no conteúdo, pode colocar no bate-papo. O professor está aqui. E lembrando para quem está chegando agora, deixa o teu joinha, que o teu joinha é muito importante para o canal e para o professor aqui, tá bom? Vamos lá! Agora, você deverá pensar como emitir uma mensagem caso não encontre o ID dentro do intervalo. Então, a gente tem aqui o ID que a gente vai digitar do colaborador. Tudo bem? O que ele vai trazer? O colaborador. Mas vamos pensar o seguinte, não existe mais aquele ID, não existe aquele código de identificação. O que tem que escrever? Tem que emitir uma mensagem, por exemplo, colaborador inexistente, código inexistente, algo do tipo. Tudo bem? Então, olha só, vou colocar aqui primeiramente A002, ok? Então, a gente vai fazer o PROC-V básico. Ó. PROC-V, vamos lá, ó, procurar esse valor ó, dentro da nossa matriz. Tudo bem? Nessa nossa matriz, pessoal, o colaborador seria qual coluna? Olha lá, ó, coluna 1, coluna 2. Vamos colocar coluna 2? Ponto e vírgula 0, que a correspondência é exata. Vou dar um enter, olha lá. Carlos Vitório. A003, ó, Paula Gomes. A004, Juliana Terra. A006, olha lá, Vitor Matias. Agora, o A007. Olha só, não tem o A007. Deu o quê? ND. Você lembra que quando a gente tem algumas mensagens de erro, a gente pode tratar elas. Mensagens de erro. Se o professor está falando mensagem de erro, qual função a gente pode utilizar? O C-erro. Então, olha que interessante. Eu vou clicar aqui dentro e vou colocar, ó, C-erro. Abro parênteses. Então, se ele emitir um erro, o que vai acontecer? Ó? Ponto e vírgula, abro aspas. Colaborador inexistente. Ó. Tudo bem? Ó? Vou fechar, ó. Vou dar um enter, olha lá. Ó. Colaborador inexistente. Olha lá. Ó. AZ01. O Renato tem. Ó. O AZ02 tem. AZ010, ó. Inexistente. Se eu apagar o do Carlos Vitório, ó, paguei o AZ02, o que vai acontecer? Ó? A001, AZ02, ó, inexistente. Então não existe mais aquele código, ok? Então com base no código ele está identificando se existe o colaborador. Aqui, né, ó, foi apagado acidentalmente, né, ó. Vamos colocar, ó, voltou o Carlos Vitório. Então o que é interessante? Quando às vezes você vai precisar fazer um tratamento, né, ó, e nesse tratamento você pode utilizar a função C-erro. Olha lá, ó. Eu vou copiar ela inteira aqui para você, ó. Ctrl C. E vou jogar aqui numa caixinha também para você, para facilitar a visualização de quem está aprendendo com a gente aí, né, pessoal? Pela primeira vez, o uso da função PROC-V. Ok, ó? Olha lá, ó. Então, o que você faz? Você faz o PROC-V, ó, normal, tudo bem, ó? Opa, deixa eu só selecionar aqui direitinho, aqui, ó, até aqui. Deixa eu pintar de amarelinho, de uma outra cor, né, ó. Então, você faz o PROC-V e logo em seguida, né, pessoal, deixa eu voltar para o branco aqui, ó. Pronto. Fica mais fácil assim de ver. Logo em seguida, você faz o quê? Você aplica o C-erro fazendo o alinhamento da função. Então, por exemplo, se não encontrar aquele valor, o que vai acontecer? Vai emitir a mensagem. Colaborador inexistente. Algo do tipo você poderia colocar. Mas isso é pensando o quê? Em fazer um tratamento dos dados que você está lidando na sua planilha. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente viu? Viu o PROC-V de modo básico. Você vai lá fazer a procura, localizar, né, o valor de acordo com a coluna que você deseja, e agora lidando com uma mensagem de tratamento dos erros. Tudo bem, pessoal? Por que estamos utilizando o ID e não o nome da pessoa?
Um detalhe muito importante, pessoal. Quando a gente vai utilizar o PROC-V, o ideal é que você tenha o que no PROC-V, né? Ó, nesse tipo de planilha. Um valor único e que não seja igual, ok? Então, por exemplo, vamos pensar que a seguinte situação, tivesse fazendo uma pesquisa por colaborador. Se eu tivesse 2 Renatos Prado, o que aconteceria? Ele ia exibir o primeiro que ele achasse, o segundo não. Aí eu teria que fazer um modo matricial da função e deixar mais outra célula disposta, né, para exibir caso ele encontre um segundo, terceiro, quarto valor, tá bom? Então esse que é o detalhe. O PROC-V que a gente está trabalhando hoje é com base em um campo, né, uma coluna que esteja o valor o quê? Diferenciado. Qual que é o valor diferenciado? No nosso caso é o ID, o código. Se fosse, por exemplo, uma pesquisa de funcionários, os funcionários não têm o CPF, a gente faria a pesquisa de acordo com o CPF. Evitaria de fazer a pesquisa com base no quê? No nome do colaborador. Porque o nome do colaborador, do funcionário, né, do empregado, pode acontecer de ter homônimos. O que são homônimos mesmo? Pessoas com o mesmo nome. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora o próximo, pessoal. Olha o próximo aí. O próximo agora a gente vai brincar de uma forma bem bacana em se fazer. A gente vai falar de intervalo e de matricial com o PROC-V. Olha só. Você tem essa situação aqui, ó. Você vai digitar o ID da pessoa e você vai querer, quer ver, ó, fazer aqui o total, tá bom? Deixa eu ver só comparar o exercício 4, 6, A gente vai fazer isso daqui, ó. O professor só está conferindo ali, vamos lá. O total, né, pessoal, seria a soma, tá bom? Vamos colocar a soma para ficar mais fácil aqui. Olha que interessante, pessoal. Eu posso aqui, ó, fazer isso, ó, igual PROC-V, ó, tá bom? E procurar esse valor, ó. Esse valor eu vou procurar aqui, ó, dentro da nossa matriz de tabela. Presta bem atenção nisso. Só que o que acontece? Ele quer o índice de coluna. Só que você não vai fazer uma soma? Como que você vai fazer a soma? Tem que exibir a soma. Sendo que você tem aqui, ó, 3 colunas referentes a Ana. Você tem a coluna de janeiro, a de fevereiro e a de março. Então você trava aqui, você fica pensando, puxa vida, o que eu faço agora, professor? Você não faz nada, essa que é a verdade. Sabe por quê? Ó, vou dar um ESC aqui para você, tá bom? Por que a gente, né, não vai mexer por enquanto com aquilo? Por causa que o professor vai fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, isso daqui que o professor copiou, vou copiar isso, e vou jogar aqui, ó, só para facilitar para nós o entendimento do que a gente está a lidar aqui, né, pessoal? No Excel, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, bonitinho, coluna 2, coluna 3, coluna 4, e vou dar um Ctrl D aqui, ó, e colocar aqui a coluna 5, tá? Só para fins didáticos, para você entender bem o que a gente está fazendo. Essas 3 eu vou pintar de outra cor, tá bom? Só para ficar melhor o entendimento do que a gente está lidando, ok? Então, olha só, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte, não é uma soma que você quer? Então, olha só, vou colocar igual soma, abro parênteses, PROC-V. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não vou procurar esse valor, vou procurar esse valor aqui. Esse valor eu vou achar em qual tabela? Na nossa tabelinha, professor. Então, vamos selecionar a tabela. Agora entra o detalhe. Nós vamos lidar, pessoal, com uma função matricial. A função matricial, pessoal, ela vai varrer, no caso, a nossa tabela, a nossa matriz, e procurar os valores que a gente está informando. Aqui você entende que, olha só, vou abrir parênteses, que eu tenho aqui, ó, coluna 3, ponto e vírgula, coluna 4, ponto e vírgula, coluna 5. Fecho o parênteses. Olha só, eu estou falando para ele procurar o valor, ele vai procurar o valor dentro da nossa matriz e vai separar os valores da coluna 3, da coluna 4 e da coluna 5. Se ele localizar esses valores, o que ele tem que fazer? A soma desses valores. Então, vou dar, ó, ponto e vírgula, 0. Vou fechar. Aqui que vai entrar o detalhe. Eu vou dar Enter, só para você ver que vai dar um erro. Tá bom? Deu erro. Quer ver? Ó? Dá um sim, ó.
vai falar, professor, deu 15? Por que que deu 15? Por causa que eu não falei para ele que isso é uma matricial. Ele procurou apenas na coluna 3. Ele esqueceu do 4 e esqueceu do 5. Para ele varrer o nosso intervalo, esses valores, eu vou clicar aqui 2 vezes. E tá vendo que o professor deixou ali, ó, a combinação de tecla? Você vai segurar o Ctrl, o Shift e o Enter. Olha o que ele faz, ó. 75. Agora funcionou, professor, funcionou. Por quê? Porque você fez esse código varrer a nossa matriz e a matriz armazenou o valor da coluna 3, da coluna 4 e da coluna 5. Armazenando esses valores, o que ele tinha que fazer por final? A soma. Olha que interessante, vou vir aqui, ó, A002, ó. Olha lá, ó, 118. É 118 mesmo, professor? Vamos fazer a soma? Olha lá, ó. 118. Olha que bacana. Então você, quando vai fazer a função matricial, você pode até utilizar nesses casos com o PROC-V. O que é interessante é que dentro do intervalo da coluna, você informa a posição da coluna que você vai lidar. Alguns, né, usuários já mais avançados, tudo, podem pensar, professor, eu poderia utilizar em um CORRESP, um índice, né? Daria para usar? Dá para usar sim. Aí você já vai fazendo uma função muito mais elaborada, tá bom? Mas olha só, isso que eu fiz para soma, dá para fazer para média, para o máximo, para o mínimo. Vamos fazer, ó, vou colocar aqui, ó, igual média. O que eu vou fazer, ó? O PROC-V que você já sabe, ó. Vou procurar esse valor dentro da nossa matriz. Tudo bem? Ponto e vírgula. O que eu faço agora? Abro chaves. Coluna 3, ponto e vírgula. Coluna 4, ponto e vírgula. Coluna 5. Fecho as nossas chaves, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses, 2 vezes, né, ó. Ctrl, Shift, Enter. Olha a média lá, ó. Vamos fazer o máximo? Olha lá, igual máximo, abro parênteses, PROC-V, ó. Qual que é o valor procurado? Esse valor aqui. Qual que é a nossa matriz de tabela? Ó? Vamos selecionar ela. Ponto e vírgula. Qual que é a nossa coluna? Vamos lá, ó. Abro chaves, coluna 3, ponto e vírgula. Coluna 4, ponto e vírgula, coluna 5. Fecho ela, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses, Ctrl Shift, Enter. Olha lá, ó. 58, ó, o maior valor. No mínimo, mesmo procedimento, ó, igual mínimo, abro parênteses, PROC-V, ó, vou procurar esse valor na nossa matriz, né, ó, bonitinha. Ponto e vírgula, abro parênteses. O que a gente informa agora? As colunas. Coluna 3, coluna 4, coluna 5. Fecho bonitinho, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses 2 vezes, né, ó. Ctrl, Shift, Enter. Olha lá, ó. Agora, a hora que eu mudar aqui o código, ó, já calcula tudo bonitinho para nós, correto? Ó. Olha lá, A004, ó, já traz todos os valores sem nenhum problema. A005 não tem. Se não tem, o que a gente poderia fazer? Fazer o erro aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, aqui um modo de você lidar com a função PROC-V, soma, média, máximo, mínimo, e fazendo o quê? Uma função matricial. A matricial ela vai ser capaz, né, pessoal, de fazer essa análise horizontal para realizar o procedimento de uma soma, de uma média, de um máximo e de um mínimo. Tudo bem até aqui? Essa daqui é bem interessante, pessoal, que a gente vai lidar com o seguinte: intervalos de área, concatenação e matricial. Olha só o que a gente vai fazer agora. Você vai ficar pensando, puxa vida, o que o professor está querendo? O que acontece? Às vezes você vai querer informar 2 valores de pesquisa para achar aquele valor que você deseja. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, o nome do colaborador e o estado. Veja que eu tenho colaboradores, ó, a Ana. Eu tenho a Ana de São Paulo e tenho a Ana do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu quero saber o salário da Ana do Rio de Janeiro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que formar esses 2 valores aqui para conseguir achar o salário da pessoa.
como que a gente pode fazer isso? Olha que bacana, eu vou digitar aqui a Ana, tá? Ó. Aqui eu vou informar agora o estado, vou colocar SP só para a gente entender, tá bom? O que acontece, pessoal? Quando a gente lida com o PROC-V, a gente pode fazer concatenação de valores, né, e de áreas, de intervalos. Como assim, professor? Assim, ó. Igual o PROC-V. Abro parênteses. Qual que é o valor que a gente vai procurar? Ó? Eu não vou procurar a Ana, eu vou clicar na Ana, e comercial. Vou concatenar agora, ó, com a unidade federal, né, ó, a UF. Ó. Então, eu tenho que procurar esses dois valores. Ok? Ó, ponto e vírgula. O que ele vai pedir agora? A nossa matriz de tabela. A nossa matriz de tabela, pessoal, ela vai começar aqui, ó, no colaborador. Eu vou clicar aqui, ó, montar a nossa matriz de 3 colunas. Guarde bem isso, matriz de 3 colunas. A partir de quem? Do colaborador. Eu não estou pesquisando primeiro o colaborador? É o colaborador. Vou concatenar agora de novo. Só que agora eu vou concatenar aqui, ó, da UF, tá bom? Vou pegar o UF, salário, e vou pegar essa coluna vazia, porque eu preciso de 3 colunas, tá bom? Eu preciso de 3 colunas para conseguir realizar a pesquisa, ok? Agora, ó, ponto e vírgula, ok? Qual que é o valor? O valor não é o salário? Você entende que o salário não era a coluna 3? O salário era a coluna 3, professor. Então, vamos colocar o 3, ponto e vírgula, 0. Só que olha só, se eu fechar o parênteses e der o Enter, vai dar um erro. Por que deu erro? Por causa do seguinte, essa também tem que ser matricial. Ele tem que varrer, pessoal, as linhas e colunas dentro das 2 áreas que nós concatenamos. Então, olha só, vou clicar aqui 2 vezes, Ctrl Shift, Enter. Olha só, achou o salário de quem? Da Ana. Agora, olha, vou colocar aqui, por exemplo, ó, RJ, ó. Achou agora, ó. Cadê a Ana do Rio de Janeiro? Se fosse, por exemplo, a Maria, tem a Maria do Rio de Janeiro? Tem a Maria do Rio de Janeiro. Olha como que é interessante aqui o uso dessa função. Poucas pessoas, né, pessoal, entendem, né, esse conceito da matricial. O conceito da matricial, o que é importante a gente entender, é que ele vai lidar com toda a área que você está informando, tanto com as linhas e colunas. Ele vai varrer tudo para você, procurando e localizando e separando as informações. Aqui no caso, o que ele fez? Ele localizou primeiramente a Maria, aí ele viu que achou Maria aqui, e a Maria aqui. Tudo bem? Quando você informou o Rio de Janeiro, ele fez o quê? Ele varreu o segundo intervalo. No segundo intervalo ele achou, opa, Rio de Janeiro está aqui. Então ele quer a Maria de Rio de Janeiro. Ele separou, ó, essa coluna, perdão, essa linha, e essa outra linha. Quando ele fez a segunda verificação, ele achou essa informação aqui. Entendeu como que funcionou o processo de concatenação aqui? É isso que fez a matricial. Professor, pode mostrar de novo, que eu achei interessante? O professor vai mostrar mais uma vez como você pode fazê-la. Tudo bem? Ó? Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Tá bom? Então vou colocar aqui, ó. Cadê? Ó, Renato, vou colocar agora. Ó. Renato, de São Paulo, tá bom? Então vamos lá, ó. Igual PROC-V, abro parênteses. Qual que são os valores que a gente vai procurar? É o Renato, Ezinho comercial para concatenar com SP. Ponto e vírgula. Vamos selecionar a matriz da nossa tabela? Ó. Começa no colaborador e vai até o salário. 3 colunas. E comercial. Agora a gente pega quem? Ó? A UF. A UF é a nossa segunda área. Ó. É o nosso segundo intervalo dessa matriz. Então a gente está concatenando os 2 intervalos de mesmo tamanho, ok? Ó, para localizar aquelas 2 informações. O que a gente quer saber? É o salário. Então o salário é a coluna 3. Ponto e vírgula 0. Fecha o parênteses. Ctrl Shift, Enter. Olha lá, ó. Renato, R$ 1.900. Tudo bem aqui, pessoal? Então, esse daqui, pessoal, mais um exemplo de como você pode utilizar a matricial no PROC-V. E aqui, no caso, localizando
duas informações, né, dois dados que você informa para localizar uma única informação. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e quero agora deixar, né, o espaço para você, isso mesmo, espaço para você. Aqui embaixo, pessoal, deixa o teu comentário, dá o teu joinha, enfim, quer conversar com o professor? Tem o WhatsApp do canal, pode falar comigo. Mas olha, o teu joinha, o professor agradece. Fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!